Muito bem, nós voltamos ao nosso estudos bíblicos cronológicos, e estamos aí hoje chegando à quinta lição, a lição 5. E o assunto que estamos tratando é Deus criou os céus e a terra, e vamos hoje falar sobre essa segunda parte do assunto Deus criou os céus e a terra. Em nossa última lição, nós começamos a estudar o que a Bíblia diz sobre Deus através das coisas que Ele mesmo criou. Nós discutimos o fato de que a Bíblia apresenta o verdadeiro registro divino da criação. Não é uma teoria, a criação de Deus não é uma teoria, é uma grande verdade. E é uma grande verdade que não mudou e nem vai mudar. Discutimos também o fato de que a narrativa da criação nos ajuda a ver quem Deus é. Deus é o Criador soberano, Deus é o Todo-Poderoso, Deus sabe de tudo, Deus existe pelo seu próprio poder e Deus é santo e perfeito. Vimos ainda os eventos dos 2 primeiros dias da criação. Nós lemos que Deus criou a luz, simplesmente falando, e Ele criou o ar que envolve a terra e colocou uma parte da água acima daquele ar, chamado firmamento. E agora nós vamos ler como Deus fez a terra e os mares e os encheu de criaturas vivas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10, nós lemos o seguinte: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então, o que nós vemos aí no texto? Nós vemos que Deus ajuntou as águas nos mares e fez aparecer a terra seca. Com certeza, nós já presenciamos a devastação das enchentes, dos maremotos e recentemente os tsunamis. E a gente poderia perguntar: que homem poderia pensar em resistir a tais forças? E quanto mais ordenar que essas forças aconteçam. Então vamos imaginar o poder envolvido em modelar os mares, todos em um único dia. O mar é um universo que ainda não se sabe muito. Só o Deus Todo-Poderoso poderia ordenar que as águas que envolviam a terra se movessem e fizesse a terra seca aparecer. Observe o texto do Salmo 95:5. Observe o que esse texto diz. Diz o seguinte: dele, de Deus, é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Então aqui dá para nós meditarmos um pouco na grandeza de Deus, no poder de Deus, na maravilha de Deus, na grandiosidade de Deus. O texto diz que o mar é dele, pois Deus que o fez. Voltando para Gênesis capítulo 1, versículo 11 a 13, vamos ver o que o texto continua a nos dizer. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele,
conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. No terceiro dia da criação, Deus fez todas as plantas e árvores. Somente Deus tem o poder e o conhecimento para criar a vida vegetal. E quanto mais os cientistas estudam a vida vegetal, mais complexidades eles vão descobrindo. E Deus, na sua infinita sabedoria, foi capaz de criar toda a vida vegetal e adaptar perfeitamente cada tipo com os demais sistemas da terra que ele estava criando. Deus fez as plantas com a capacidade de produzirem sementes e que, por sua vez, produziriam outras plantas como as originais. Por exemplo, nós temos uma consideração prática. Uma laranjeira não produz sementes de uvas. Uma laranjeira produz sementes de laranja. Assim Deus criou o quê? Todas as plantas, dando a cada uma delas a capacidade de produzir sementes que poderiam fazer germinar novas plantas como a primeira. Por que Deus fez isso? Porque Deus é o doador e o sustentador da vida. As plantas que temos hoje vieram daquelas que Deus criou no princípio. E por que Deus fez as flores, as árvores e as demais plantas? Deus precisava delas? Não, nós já vimos que Deus não depende de nada. Deus não precisa de absolutamente nada. Deus fez as plantas e as árvores para o homem, para o ser humano, que ele vai criar em seguida. Deus fez as plantas para suprir as nossas necessidades físicas, para nos servir de alimento, nos dar oxigênio que respiramos, nos dar a madeira para construir, nos dar muitas outras coisas que são essenciais às nossas vidas. Deus criou as plantas para que nos alegrássemos com esse ato de amor de Deus por nós. Ele não precisava ter criado tão grande variedade de cores, tamanhos, formatos, sabores e perfumes. Ele poderia ter feito tudo preto e branco, mas ele não fez, ele fez tudo colorido e diverso, porque seriam vistas pelos olhos dos homens, que ele vai criar em breve, e isto faria bem aos homens. Deus, então, criou frutos com diversos sabores e criou o paladar para senti-los. Ele fez a terra não apenas habitável, mas verdadeiramente linda, como o planeta Terra é lindo, não é? Quantas diversidades de plantas, quantas diversidades de frutas. A flora nos ensina muitas coisas. Nas plantas, podemos ver que Deus é um Deus de ordem, de diversidade, de multiplicação, de beleza. Deus é um artista. Deus não é só o primeiro engenheiro, mas Deus é o primeiro artista. Deus tem sensibilidade artística. Ele fez tudo como um projetista mestre, um artista mestre, um arquiteto mestre. Cada flor tem um padrão peculiar que a torna conhecida como daquela espécie. A minúscula semente da qual ela cresceu contém certas características que sempre produzem aquele tipo de flor, aquele tipo de pétala, aquele tamanho de caule, aquele perfume, etc. E se você enchesse as mãos de bolas de gude e as deixasse cair no chão, será que elas cairiam formando um arranjo bonito? E se acontecessem de formarem um bonito arranjo, você seria capaz de repeti-lo várias vezes? Só Deus. Quando nós olhamos para o padrão das plantas, das flores, dos frutos e etc., nós encontramos o que? Nós encontramos ali o arranjo perfeito e contínuo do Criador, do desenhista mestre, do artista mestre. Nada aconteceu por acaso com aquela planta. Foi Deus que planejou e criou tudo. Todas as plantas
eram e são benéficas e belas, criadas de forma perfeita. Espinhos e ervas daninhas não existiam. Também não existiam nenhuma fruta venenosa ou qualquer tipo de erva prejudicial para a flora. Os legumes e frutas não pegavam doenças, nem se estragavam. Tudo que Deus criou no início era perfeito, porque Deus é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. Isso foi o terceiro dia. Vamos para o quarto dia, no capítulo 1, versículo 14 e 19 do versículo do livro de Gênesis, diz: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia, diz assim as Escrituras do livro de Gênesis, capítulo 1. O mesmo Deus que criou as flores e as minúsculas sementes, criou também o universo todo. Deus criou o micro e criou o macro. O universo é um lugar tão imenso que nem conseguimos imaginá-lo. Nós estamos aí recebendo notícias dos cientistas pelas máquinas que são criadas com o objetivo de filmar e fotografar o universo. E quanto mais nós temos essas informações, nós vamos nos enchendo da grandeza de Deus, da grandeza de Deus. Nas últimas décadas, o homem aprendeu mais sobre o universo do que ele sabia em todas as gerações anteriores. Como eu citei, há esses potentes telescópios, ondas de rádios controladas, aparelhos eletrônicos, viagens espaciais. Tudo isso é produto dos últimos 2 séculos, século XX e o século XXI. Os homens pisaram na Lua e sondas espaciais circulam ao redor da Terra e viajam em volta do nosso sistema solar, colhendo cada dia dados novos. Mas o que estamos realmente aprendendo é que nós sabemos muito pouco, mas muito pouco, sobre esse sistema solar que inclui o planeta Terra. E sabemos ainda muito menos sobre a nossa galáxia, a Via Láctea. E ainda menos, muito menos, sobre a extensão infinita do universo. Já temos muitos fatos, já temos muitas medidas sobre distância, e mesmo assim, nenhum de nós é capaz de compreender a imensidão do universo. Por exemplo, a luz viajando a uma velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo, leva vários anos saindo das estrelas mais próximas do nosso sistema solar até chegar a nós. E eles dizem que há bilhões de estrelas além das que podemos enxergar. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! No texto que nós acabamos de ler, em Gênesis 1, 14 a 19, nós vemos pelo texto que Deus falou e o sol, a lua e as estrelas vieram a existir. Então nós não conseguimos também entender o poder de Deus, que apenas no falar cria o sol, a lua e as estrelas. Somente Deus tem o poder para criar tamanha vastidão. Olha o que Isaías 44,
24 nos diz assim: assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. A Bíblia diz que Deus criou tudo sozinho. Então dá para medir o poder, a grandiosidade, a majestade, a força desse Deus que se revela na Bíblia? Não dá para medir. Não somente as plantas que Deus criou refletem a obra desse desenhista mestre, mas também o universo inteiro. Que nome nós vamos dar para Deus como arquiteto do universo? O Criador. É o nome que a Bíblia diz, o Criador de todas as coisas. Há séculos atrás, o homem descobriu que o nosso planeta Terra, gira em torno do Sol. Depois descobriu também que fazemos parte de um sistema solar, isto é, um grupo de planetas que giram em torno do Sol. Depois, à medida que telescópios mais potentes foram desenvolvidos, outras galáxias foram descobertas. Já no século XX, o homem foi capaz de investigar outro sistema, dessa vez interior, deixando maravilhada a mente humana por ser tão parecido estruturalmente com o sistema solar. Potentes microscópios revelam que o átomo, considerado a menor partícula da matéria, consiste em minúsculas partículas girando em torno de um ponto central chamado núcleo. O padrão da estrutura do átomo, que se pensava ser a menor partícula da matéria, lembra de perto o padrão da estrutura do nosso imenso sistema solar. Como é que pode ser um negócio desse? Apenas uma resposta. Há um arquiteto mestre que criou tudo, desde o maior até o menor, desde o macro até o micro. Deus, e somente Deus, criou o universo ou os universos, tudo que há nele, e o seu estilo está profundamente impresso em toda parte. Não apenas podemos ver uma pequena parte da imensidão do universo, mas foi Deus quem criou até mesmo as mais remotas galáxias e estrelas. Ele criou todas as coisas. E como é que Deus poderia ter atingido todos aqueles lugares que estão incontáveis anos de luz de distância um do outro? Jeremias 23, versículo 23 e 24, responde para nós essa pergunta. 23 a 24 de Jeremias diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não enche os céus e a terra, diz o Senhor. Então é uma blasfêmia, é uma ignorância descartar Deus da vida. Nós precisamos saber sobre o poder de Deus para não sermos enganados pela capacidade de argumentação humana aliada aos seus ensinos que ofendem o Criador, quando diz que tudo que nós estamos vendo veio do nada. A Bíblia é contra essa teoria totalmente. A Bíblia diz que tudo veio das mãos do Senhor e Deus criou todas as coisas. Esse texto nos mostra que distância não é um problema para Deus. Deus não tem problema com a distância. Deus está em toda parte. Se não podemos imaginar a imensidão do universo, muito menos podemos compreender a grandeza de Deus. Nós temos que nos humilhar e dizer: Senhor, nós não conhecemos, eu não conheço a sua grandeza. E apesar de Deus estar presente em toda parte do universo,
o universo é distinto dele. Deus não se confunde com a sua criação. A ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus é um conceito totalmente estranho à Bíblia. Há apenas um Deus verdadeiro e não muitos deuses. E a Bíblia refere-se ao universo e a tudo que nele há como criação de Deus e não como parte do ser de Deus, como criação de Deus. O próprio Jeremias, no capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. A Bíblia diz que Deus não é igual à criação. Deus é diferente da criação. Foi Ele que criou todas as coisas. Mas Ele não se funde na criação. Não é parte do ser de Deus. A infinita sabedoria e conhecimento de Deus são demonstrados no universo que Ele criou. Então, por meio de estudos e experiências, descobriram o quê? Leis físicas que se aplicam constantemente por todo esse universo conhecido. Essas leis governam o comportamento físico de toda a matéria. Conhecendo-as, o homem tem sido capaz de fazer coisas impressionantes, como, por exemplo, viajar ao espaço. Mas essas descobertas são, na verdade, leis estabelecidas por Deus e colocadas em vigor no princípio, quando Deus criou o universo. Agora imagine, um sistema de leis físicas regulamenta o comportamento de cada parte que conhecemos do universo. E somente quando os cientistas e engenheiros seguem e dependem dessas leis previsíveis, é que são capazes de desenhar e projetar, por exemplo, uma nave espacial, um automóvel ou qualquer outra coisa. Você não precisa ser um engenheiro ou um cientista para ver as leis de Deus em ação. Todos nós dependemos dessas leis diariamente, até para mantermos os nossos pés no chão. Já houve algum dia em sua vida em que o sol não nasceu ou não se pôs? Lógico, talvez ele esteja escondido pelas nuvens, mas faz exatamente o que sempre faz dia após dia. E quanto à lua? Eu não sei se você sabe que calendário e mapas de marés podem ser feitos com anos de antecedência, porque o movimento e a posição da Lua, da Terra e do Sol são completamente previsíveis. E olha o que o Salmo 19, versículos 1 a 3, nos ensina sobre tudo isso. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. É sempre o mesmo. Um dia é igual a outro dia, uma noite igual a outra noite, e diz que os céus, olhando para os céus, olhando para o firmamento, a glória de Deus se manifesta como? Na criação. O Salmo 104, versículo 19, diz o seguinte: fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. A Bíblia diz que Deus criou a lua para marcar o tempo. Tudo que Deus criou do quarto dia era bom. Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Deus estava muito, muito, muito satisfeito com a sua criação. Vamos ler ainda o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 23, que diz assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus
que isso era muito bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Imagine a beleza que de repente encheu as águas e os céus. Imagine. Todo tipo de peixe, todo tipo de ave. Assim como Deus fez quando criou a vida vegetal, Deus fez numerosos tipos de criaturas aquáticas e pássaros de inúmeras formas e cores. É tremendo, tremenda beleza marítima. O mar por si só já é belo, e a beleza que inclui a criação dos diversos tipos de peixes e dos diversos tipos de pássaros. E quanto mais pesquisamos as profundezas do oceano e esses lugares remotos da Terra, mais tipos de peixes e pássaros nós vamos descobrindo. E a pergunta é: por que será que Deus criou tanta variedade e beleza? Sabe por que Deus fez isso? Para mostrar o seu amor por nós. Ele fez isso para mostrar o seu poder criativo e sua sabedoria. Deus fez todas essas coisas maravilhosas por seu grande poder e sabedoria. E será que poderíamos nós aqui, humanos, fazer um simples pardal? Talvez podemos fazer uma imitação, mas nunca um pardal verdadeiro. Mas Deus pode. Ele fez os pardais e todos os outros pássaros, até mesmo as minúsculas e mais comuns criaturas, são criaturas de Deus, e inacreditavelmente o que? Complexas. É interessante que a biologia molecular tem mostrado que mesmo o mais simples sistema de vida da Terra hoje, a chamada célula bacteriana, é extremamente complexa. Apesar das bactérias, a célula bacteriana ser a menor das células, elas são inacreditavelmente pequenas, pesando menos de 1/1.000.000º do grama. E cada uma é, na realidade, uma verdadeira fábrica microminiaturizada, contendo milhares de partículas lindamente elaboradas, de intrincada maquinaria molecular, sendo formado de 100 bilhões de átomos, muito mais complexo de qualquer máquina construída pelo homem, e absolutamente sem paralelo nesse mundo inanimado. Eu estou falando de uma célula bacteriana que tem mais de 100 bilhões de átomos, que é a menor célula. Só essa história devia nos chocar e nos abençoar e nos fazer render à grandeza de Deus. E olhando para isso, nós podemos perguntar: o que são os nossos problemas perto de Deus tão grande? O que é complexo diante de Deus? Nada. Nada é complexo diante de Deus. Nada. Gênesis 1, 24 a 25, nós temos a citação do sexto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Deus criou um incrível número e variedade de animais. Alguns deles são muito familiares para nós, fazendo parte da nossa vida diária. Alguns deles podem ser vistos em casa, no zoológico, na televisão. Nós temos aí até uma emissora específica, Nat Geo, que vai falando aí sobre a natureza. E a gente abre os livros, nós aprendemos muito sobre esses animais. Deus criou cada tipo de animal com características singulares e cada um capaz de reproduzir apenas outros animais como ele mesmo.
Só Deus tem poder para criar os animais. O homem nunca criou e nem jamais será capaz de criar um animal. Todas as coisas vivas que Deus criou no quinto e sexto dia eram o quê? Boas. Tudo que Deus fez era bom, porque Deus é perfeito, Ele fez tudo perfeito, tudo extremamente perfeito. Então, concluindo, terminando essa lição número 5, eu queria dizer o seguinte: nós somos diariamente cercados de evidências sobre Deus. Nós somos cercados da evidência da existência de Deus, do infinito poder e sabedoria de Deus, do amor de Deus, da perfeição de Deus, da beleza de Deus, da santidade de Deus, da organização de Deus. Estamos cercados de coisas que nos fazem lembrar de um projetista mestre, de um arquiteto mestre, de um grande artista que criou tudo com habilidade e propósito. Nós podemos aprender muito sobre Deus apenas observando as coisas que Deus fez, mas nosso verdadeiro entendimento dele e de como ele criou todas as coisas deve ter como base o que ele nos diz em sua palavra, razão pela qual nós estamos abrindo a Bíblia. Ninguém compreenderia nada do que Deus fez se ele não nos tivesse deixado a Bíblia. Deus, o Criador, aquele que existia antes do princípio, nos deu o seu registro da criação na sua palavra. Então, o desafio para você nessa semana é que você procure evidência das obras de Deus, que você pare e pense sobre o que temos estudado até agora em sua palavra. Que Deus nos deixou a Bíblia foi o assunto da primeira lição. A segunda lição, a Bíblia revela Deus, nós vimos quem é Deus. A terceira lição, que Deus com todo poder criou os seres angelicais, os seres espirituais. Na quarta lição nós vimos que Deus criou tudo e vimos a parte 1 e hoje estamos vendo a parte 2. Eu quero pedir para você acompanhar a sexta lição. Sexta lição vai trazer informações importantíssimas, ou a lição 6, ou a sexta lição, para a sua vida, para o entendimento de tudo. Na criação, você percebe que Deus faz as coisas de forma muito ordeira e no final dessa criação, Ele vai fazer uma conclusão final. A criação principal vai ser apresentada na lição número 6. Então eu espero que você possa acompanhar esses estudos e que Deus abençoe. Nós estamos numa caminhada de estudos bíblicos cronológicos, 50 lições. Nós estamos na quinta. Acompanhe as demais, acompanhando a sexta lição. Caso você queira as demais lições, você pode entrar em contato comigo, roberto@iceso, Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste, ceso.com.br. Repetindo, roberto@iceso.com.br. Deus abençoe você essa semana. Deus dirija a sua vida.